Fala guerreira, fala guerreiro, vamos a mais um bloco aqui do nosso projeto MPU Edital em Questões da Banca FGV. Hoje continuaremos aqui na saga em Direito Constitucional, mais especificamente entrando em Direitos e Garantias Fundamentais. Esse é o título 2 da Constituição da República. E aí dentro desse título, nós temos alguns capítulos que foram trazidos no seu edital do MPU, e hoje a gente vai ver especificamente o artigo 5º, direitos e deveres individuais e coletivos, beleza? Sem enrolação, vamos nessa, galera! Bom, antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu só queria esclarecer para vocês, né? Mandaram uma mensagem para mim no Instagram questionando se essas aulas seriam degustação, se teria algum outro curso para vender, se elas estariam diretamente ali, seriam específicas para o cargo de policial ou de técnico administrativo. As nossas aulas, pessoal, elas estão sendo baseadas no edital, no conteúdo programático de administrativo e constitucional para técnico administrativo. Porém, todas as matérias, todo o conteúdo que está em técnico administrativo estará também para policial ali institucional do MPU, que também é técnico, beleza? Então, assim, somente para esclarecer isso para vocês. E no momento, a gente tem ali, eu faço parte da equipe Bravo, um cursinho em questões específicos ali, específico para policial institucional. Porém, aqui a gente vai ver pelo menos uma aula, esse é o meu desejo, uma aula de cada item do seu edital, tanto de constitucional quanto de administrativo, gratuito aqui para vocês, até o dia 4 de maio, beleza? Vai ficar aqui no canal, não vou tirar, vai ficar aqui para vocês, é para vocês essas aulas aqui, beleza? O que eu peço em troca? A sua humilde inscrição, um comentário dizendo se você tem gostado ou não das aulas, o que a gente pode melhorar. E no mais, a gente vai se acertando aí pelo caminho. Eu espero que esse conteúdo ajude vocês, beleza? Então, avançando aqui, MPU Edital em Questões, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, beleza? Avançando aqui, Direitos e Garantias Fundamentais, Direitos e Deveres Individuais e Coletivos. Aqui as redes sociais do prof, beleza? E vamos nessa, galera. Questão de número 1, Banca FGV, prova DENIT, analista administrativo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esse, pessoal, ele trouxe aqui, a questão trouxe para vocês o caput do artigo 5º da Constituição de 88. Então, aqui nós temos o caput do artigo 5º, exatamente dizendo que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil a inviolabilidade. Aí ele protege aqui o que algumas bancas chamam aqui de direitos fundamentais, que são a fonte, o fundamento básico dos próprios direitos fundamentais. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Há quem diga que todo o artigo 5º deriva desses cinco aqui. Beleza? Então, avançando, vamos lá. Entre os direitos e deveres individuais e coletivos constantes na Constituição, encontra-se pertinente, veja, o que ele está querendo? Quando ele fala encontra-se pertinente, pessoal, ele está dizendo que ele quer exatamente o correto. Encontra-se pertinente, encontra-se correto. A gente está procurando o que está certo, de acordo com os direitos e deveres individuais e coletivos. Eu já falei e repito aqui para vocês, os direitos e deveres individuais e coletivos, eles são... Deixa eu pegar o mouse aqui, para selecionar aqui está ruim. Agora vai. Os direitos e deveres individuais e coletivos, eles estão ali no capítulo 1, no capítulo 2, não, no capítulo 1 do título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais, beleza? Então, a letra A vai dizer: é livre a manifestação do pensamento,
sendo consentido o anonimato? Não. De fato, nós temos a livre manifestação do nosso pensamento, a liberdade de expressão, mas não é consentido o anonimato. Pelo contrário, esse anonimato, ele é defeso. Igor, que palavra é essa? Eu acabei de ver aqui, não é essa palavra, não. Sendo vedado, essa é a palavra que está lá no seu artigo 5º. Porém, as bancas amam colocar essa palavrinha aqui, defeso. Defeso vem de proibido, é só lembrar do período de defeso dos peixes. É um período em que você não pode praticar a pesca de determinado peixe, uma vedação imposta. Então, a letra A, ela não está pertinente à nossa Constituição. B, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Opa! Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse é o princípio da legalidade ampla que nós já vimos lá no direito administrativo. Porque o direito, o princípio da legalidade para os particulares, ele é amplo porque se pode tudo, senão aquilo que está contrário à legislação. Enquanto que a administração pública, ela se pauta pelo princípio da legalidade estrita, que é aquela legalidade em que só pode fazer se tiver em lei. Então, achamos aqui o nosso gabarito letra B. Beleza? C. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar em hipótese alguma. Opa! Em hipótese alguma, não. Nós temos algumas exceções. De fato, a casa ela é asilo inviolável. Porém, ela possui algumas exceções. Igor, quais são essas exceções? Há a possibilidade de entrar com o consentimento e, ainda que não haja esse consentimento do morador, se for em caso de flagrante delito, em caso de prestação de socorro ou em caso de desastre natural. Essas três exceções que eu falei para vocês, elas podem ser a qualquer momento, tanto do dia quanto da noite. Temos uma quarta exceção, que é através de mandado judicial. Mas esse mandado, essa ordem judicial, ela só poderá ser cumprida, ou seja, ela só será uma exceção válida se for no período diurno, não pode ser à noite, beleza? Ou seja, só pode pela manhã. Entende-se ali de manhã. São são várias formas diferentes de enxergar, mas pode ser tido tanto com o amanhecer ali, a aurora da manhã, quanto o sol se pondo à tarde, ou geralmente também de 5 às 10 horas, e aí fica ali. Depende muito do que você pode ter em algumas legislações ou não. Mas para a gente aqui no direito constitucional não importa. Basta você lembrar que é durante a noite, não pode mandado judicial. Por isso que você já deve ter visto por aí, ali a Polícia Federal esperando só o primeiro raio de sol da manhã para entrar na casa do indivíduo e cumprir aquele mandado judicial, beleza? Então não é em hipótese alguma, nós temos sim exceções para violar essa casa. Ó, já vou dar uma dica para vocês aqui. Primeiro, se você ainda não se inscreveu, já se inscreva, deixe seu comentário e sua curtida aí, beleza? Segunda dica, nós temos aqui na descrição do vídeo o material em PDF dessa aula. Então, se você quer essas questões aqui, os nossos slides em PDF, já está lá com o gabarito também para você lembrar mais tarde, beleza? E também, deixa eu tirar aqui, e também, agora do conteúdo. Os direitos fundamentais, pessoal, todos os nossos direitos fundamentais, eles não são absolutos. Então, não há nenhum direito absoluto. Igor, e o direito à vida, ele é um direito absoluto? Também não. Tanto é que nós temos previsão de pena de morte no Brasil em caso de guerra declarada, é uma das possibilidades. Há um embate já bem antigo e que, inclusive, teve uma exposição mais recente por conta de um julgado no STF, em relação, por exemplo, aos testemunhas de Jeová, no que tange à transfusão sanguínea, a transfusão de sangue, onde está em jogo o direito à vida e o direito à liberdade, o direito fundamental de crença religiosa. Então, veja, nesse embate, quem vence? Aí aplica-se o princípio da ponderação.
Então, não há nenhum direito absoluto, e sim uma ponderação quando há ali um choque entre eles, para ver qual que vai prevalecer naquele caso concreto, beleza? D. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Aí você leu rápido e falou: Igor, tá certa essa, eu já vi. Cuidado, galera. Violável não. Inviolável, beleza? No mais, tá certo. Letra E. É assegurado a todos o acesso à informação e divulgação da fonte. Não. O acesso à informação, sim. Mas a divulgação da fonte, a gente tem que verificar, certo? Ninguém, a gente tem que verificar. Porque algumas fontes gozarão ali de proteção, como, por exemplo, as figuras religiosas, quando a gente fala em confissão, alguns parlamentares também, beleza? Se for ali em tiver uma regulamentação da profissão ou do exercício profissional, poderá haver o sigilo da fonte, como, por exemplo, os psiquiatras, psicanalistas, beleza? Eles não só podem, como devem guardar ali algumas informações, bem como também ter o sigilo das fontes, beleza? Portanto, gabarito letra B. Show de bola. Vamos nessa, galera. Segunda questão, para cima, vamos nessa. Prova da Câmara de Fortaleza. Analista legislativo. Ó, João, ministro da Justiça e Segurança Pública, palestrou no âmbito da Câmara dos Vereadores do município Alfa sobre os direitos e garantias fundamentais previstos no texto constitucional. Findo o encontro, o convidado foi aplaudido exaustivamente pelos presentes, em razão da densidade da abordagem apta a enriquecer o debate. Pessoal, tudo isso aqui, ó, daqui até aqui, não nos serve de nada para essa questão. Olha o verdadeiro questionar da questão. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a afirmação correta. Ele quer só isso. Ó. Sobre o artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais, na verdade aqui ele englobou maior, né? Os direitos e garantias fundamentais, do título 2, o que está correto? Bora ver? Letra A. A lei considerará crime inafiançável e inafiançável e insuscetível de graça ou anistia a prática de, deixa eu ver se eu consigo pegar vamos pegar aqui para grifar que fica melhor para vocês, ó. Pronto. A prática da tortura, do tráfico e do terrorismo. Esses três são inafiançáveis e insusceptíveis de graça ou anistia. Deixa eu grifar o resto. De graça ou anistia. Certo? A graça é um perdão dado pelo presidente da República e a anistia é o perdão dado pelo poder legislativo. Então, ó, a prática de tortura, tráfico, terrorismo, bem como os crimes hediondos. Então, a gente tem aqui o 3TH, que é tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Esses, pessoal, cuidado. O TT, os 3T's, né? TTTH, terrorismo, tráfico, tortura e os crimes hediondos, eles são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Quando a gente fala em racismo e ação de grupos armados que atentem contra a ordem constitucional e a ordem democrática de direito ali, o Estado democrático de direito, você tem os dois, né? Também inafiançáveis, mas imprescritíveis. Veja, os dois que eu falei, bem como o 3TH, todos são inafiançáveis. Porém, somente os dois aqui, racismo e a ação de grupos armados, são imprescritíveis, e somente o 3TH, que vai aqui ser considerado insuscetível de graça ou anistia, beleza? Então, ó, a lei considerará inafiançável por eles respondendo os mandantes, certo? Os executores, certo? Quem mandou, quem executou, e aqueles que, podendo evitá-lo,
se omitiram. Opa, a omissão também entra? Entra, Igor. Letra A, de cara, já é o nosso gabarito, porque ela está de acordo com aquilo que a gente está procurando, beleza? Deixa eu só pegar aqui para a gente já grifar para vocês, ó. Agora. Então a letra A já é o nosso gabarito. A B vai dizer assim: nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Até aqui está ok. Podendo a obrigação de reparar o dano ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executada. Ok, até aqui sim. Até o limite do prejuízo suportado pela vítima, não. O limite não é o prejuízo suportado pela vítima. O limite é o valor da herança. Valor da herança. Então, ó, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Ninguém pode responder pela pena alheia. Mas quando a gente fala em arcar aqui, ó, com reparar os danos, estamos falando de uma reparação material. Então, se eu tenho uma dívida e eu tenho patrimônio, mas eu morro, é salutar que o meu patrimônio continue respondendo. Mas esse patrimônio já não seria mais meu, ele seria agora dado por herança aos meus herdeiros. Então, eles responderão até o limite daquilo que eu deixei. Não pode entrar no patrimônio deles, dos meus herdeiros. Então, eu responderei até o limite ali do que eu deixei. No caso, eles responderão até o limite do que eu deixei para eles, beleza? Então, não é o limite suportado pela vítima, mas sim o valor deixado como herança. Então, aquilo que eu deixei por patrimônio será utilizado para reparar o dano. Cuidado! Igor, e a pena de multa será paga com a herança? Não, porque olha o nome, pena de multa. Se é uma pena, é porque houve uma condenação. E nenhuma pena passará da pessoa do condenado, inclusive a de multa. C. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Perfeito. Sujeito a pena de detenção nos termos da lei. Detenção, não. Aqui a gente tem pena de reclusão. Certo? É prisão mesmo. Cadeia. Letra C. Errada. D. Não haverá pena de morte, inclusive em caso de guerra formalmente declarada. Inclusive, não. Salvo. Aqui no Brasil, se te perguntarem, tem pena de morte? Tem previsão de pena de morte? Tem sim. Só que ela só vai ser aplicada em caso de guerra declarada. Letra D, errado. E. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, o banimento. Não. Banimento. Trabalho forçado. Trabalho forçado. Cruéis ou degradantes são vedadas no nosso ordenamento constitucional. Então, a pena de banimento, trabalho forçado, penas cruéis, degradantes. Igor, então quer dizer que os presos, quando eles estão trabalhando ali, está sendo violada a Constituição? Não, porque não pode o trabalho o quê? Forçado. Ali, inclusive, é dado um benefício a eles de detração da pena, ou seja, é o desconto da pena. Então, a cada dia, 2 dias trabalhados, computa-se um dia da pena ali, daquele detento, beleza? Então, eles não são forçados, pelo contrário, eles têm uma recompensa por aquilo, ainda que não seja financeira. Show? Então, letra E, errada, portanto, gabarito, letra A. Show de bola? Vamos nessa. Questão de número 3. João foi acusado, olha lá da TJ Mato Grosso do Sul. João foi acusado pelo Ministério Público da prática de crime contra o patrimônio, sendo-lhe aplicada pena restritiva de direitos, além da imposição do dever de reparar o dano que causara. Opa! Ele teve uma pena e ele tem o dever. Veja que aqui não é pena, não é punição. É o dever de reparar. Pouco após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, João faleceu, sem deixar patrimônio para seus 2 filhos. Veja, João não deixou patrimônio.
E aí ele pergunta: à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que os dois filhos de João. Aqui, pessoal, eu trouxe essa questão de forma bem direta e específica para vocês, por quê? Eu acabei de explicar a teoria. A pena não passará e tudo mais, mas veja como a FGV ela gosta de cobrar, às vezes, alguns temas. A gente tem aqui uma prova de tribunal, de analista, e que pode vir algo bem parecido, ainda que para técnico, porque agora também tem a exigência de nível superior, beleza? Tanto para técnico aqui, quanto para técnico policial institucional. Então, ela agora não está te cobrando somente o conhecimento, ela quer ver se você consegue aplicar esse conhecimento. E aí você precisa, na hora da prova, olhar com muita calma e ver, ó, os dois filhos devem cumprir a pena restritiva? Não, a pena não. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, além de ressarcir o dano. De fato, ele vai ter que ressarcir, mas a pena não. Então, ó, nenhum dos dois cumpre a pena, letra A errada, porque a gente quer o que é correto afirmar. B, devem apenas ressarcir o dano. E sim, até aqui ok. Sem cumprir, ó, devem apenas ressarcir o dano, sem cumprir a pena restritiva de direito. Aí você vai direto nessa aqui. Opa, Igor, a letra B está certa. Não, eles devem ressarcir o dano. Mas por que eles não vão ressarcir esse dano? Por que, na verdade, não está certo, está errado isso aqui? Porque, meu amigo, o João se foi, o João se foi, e isso aqui vocês tinham que ter destacado na hora que vocês leram. O João se foi, faleceu, sem deixar patrimônio. Se ele faleceu sem deixar patrimônio, não há o que os dois filhos dele fazerem. Porque o dever de reparar o dano, o dever ali de cumprir, de ressarcir o dano daquela pessoa, vai até o limite da herança. Se o João não deixou nada, eles não podem fazer nada, não tem o que ser feito aqui. Eles não irão reparar o dano, porque não tem grana, beleza? Então, a letra B, o que parecia correto, se torna errado, por quê? Pelo contexto. Ela até estaria certa, mas não está certa por conta do contexto. C, devem cumprir apenas a pena. Não, ele não cumpre a pena sem ressarcir o dano? Não. Não devem cumprir a pena restritiva de direito, nem ressarcir o dano. Exatamente. Igor, eles não devem cumprir com a pena restritiva? Não. E nem ressarcir o dano? Também não. Por que eles não vão ressarcir, Igor? Me explica de novo. Explico. Eles não farão o ressarcimento do dano porque João faleceu sem deixar patrimônio. Beleza? Olha aí a FGV como ela gosta de cobrar. E por fim, não devem cumprir a pena e somente devem ressarcir o valor principal sem juros. Não. Não devem ressarcir exatamente pelo mesmo fato ali da letra B. Beleza? Confirmando, gabarito letra D. Show de bola? Então, bora para a nossa quarta questão. Prova lá da Assembleia Legislativa de Tocantins, policial legislativo. Vou beber uma água aqui. Então, ó, em uma pequena cidade brasileira, foi praticada uma conduta de grande lesividade. Meu amigo, a FGV começou com essa balelinha de grande lesividade, muito. Ela vai querer te levar a ficar com raiva de alguém e marcar a questão errada. Cuidado com isso. Ó, uma conduta de grande lesividade social que rapidamente tomou o noticiário nacional. Então, veja, ele já te deu aqui que foi grande lesividade. Ele já te falou que foi de repercussão nacional. E, para a surpresa dos órgãos de segurança pública, essa conduta não era tipificada como crime. Isso aqui é importante a gente destacar. Não era crime. O que levou um deputado federal a iniciar estudos visando a aprovar uma lei que criminalizasse esse tipo de prática e ainda punisse o autor da referida conduta, tida como altamente abjeta. Olha que palavra bonita. Abjeta, ou seja, repugnante, repulsiva. Só que olha qual que é o detalhe. Quando a pessoa fez teve essa atitude abjeta, extremamente lesiva e de repercussão nacional, não era crime. E se não era crime, ninguém será punido
se não houver uma lei que incrimine. É o nulo crime, nulo poena sine lege. Não há lei anterior, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O princípio do nulla crime poena sine lege está lá no artigo 5º. E aqui a gente também tem a irretroatividade da lei. O princípio, a regra é a nossa regra é a irretroatividade. Irretroatividade da lei. Igor, e qual é a exceção? A exceção é a retroatividade, retroatividade da lei penal mais benéfica. Mais benéfica. Beleza? Então veja, regra e retroatividade da lei, exceção, retroatividade da lei penal mais benéfica, ou seja, se eu tenho uma novidade legislativa que beneficia, ela será aplicada. Se prejudica ou cria, não pode ser aplicada. Beleza? Ninguém pode ser ali ter a sua pena majorada por uma lei posterior ao fato que cometeu. Show? Então, com esse conhecimento, a gente vai analisar as nossas questões agora. Ao fim de suas reflexões, o deputado federal concluiu corretamente, que a retroação da futura lei, retroação, a volta, o retorno, ou seja, ela voltar no tempo. Da futura lei, a lei nem existe, ela quer voltar para alcançar aquele fato que já aconteceu. Somente seria permitida em relação à alteração da pena, quer para agravá-la, quer para atenuá-la, o que não seria o caso, já que a conduta não era penalmente tipificada. Olha o que ele tentou te induzir. Ele te disse que se for para agravar ou para atenuar, agravar piora, atenuar melhora. Pode para agravar? Não pode. A regra é nem poder, mas se for para atenuar, melhorar, pode. Ou seja, não pode voltar nem para piorar e piorou para criar, beleza? Letra B. Somente poderia retroagir, quer para prejudicar, quer para beneficiar o autor do ilícito, se fosse aprovada por maioria de 2/3, nunca para prejudicar. Beleza? C. Irá retroagir, salvo em relação às situações que já tenham sido julgadas, com sentença transitada em julgada. Nananina, não. Inclusive, se a sentença já transitou em julgado e houve uma edição de uma lei mais benéfica, ela será aplicada. Inclusive, ela vai ser aplicada pelo juízo das execuções, não mais pelo que condenou. Agora vai ser o juiz das execuções, o cara que executou ali, cuida daquele apenado, quem vai fazer. Vamos lá, letra D. Não pode retroagir em hipótese alguma, quer para prejudicar, quer para beneficiar. Não, para beneficiar pode retroagir sim. A letra D está errada. E, por fim, somente poderia retroagir para beneficiar o autor do ilícito, jamais para prejudicá-lo. Aí você lê somente e jamais na mesma frase fala assim, por isso que eu falo. O macete é interessante, mas ele não pode ser o norteador principal da sua aprovação. Não tem como, porque uma hora ele vai falhar. Então, somente, jamais, a questão está errada? Não. A gente acabou de ver um somente, um jamais, que traz por gabarito a nossa munição entrando, gabarito, letra E. Show? Por fim, para finalizar mais um bloco aqui, lembrando, se você ainda não deixou, já não fez sua inscrição aí, não deixou sua curtida, seu joinha, já não ativou o sininho das notificações, faça isso, ajude o professor aqui a te ajudar também, beleza? Deixe seu comentário aí, o que você está gostando, seu feedback, seja positivo ou negativo, a gente
sempre lê aqui e tenta melhorar sempre pensando em vocês, beleza? Para finalizar, a Constituição, ó, de agente penitenciário lá da Secretaria da Bahia. A Constituição Federal de 88 disciplina a forma de internalização dos tratados internacionais de direitos humanos, os nossos TIs, DHs, Tratado Internacional de Direitos Humanos. Sobre essa temática, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Deixa eu trazer o conhecimento para vocês. Ó, nós tivemos a emenda constitucional 45 de 2004. Essa emenda, ela previu uma modificação em relação aos tratados. Ao passo que ficou agora assim, ó. Nós temos a pirâmide de Kelsen. Nós temos a pirâmide de Kelsen. Na pirâmide de Kelsen, ou seja, a força normativa aqui, a hierarquia das normas, nós temos no topo, vou colocar aqui um por um. Nós temos no topo as normas constitucionais, então aqui é tranquilo, as normas constitucionais, o que inclui também as emendas constitucionais, elas também estão aqui no topo. As emendas constitucionais são normas constitucionais, então estão no topo também. Aqui no segundo estamento estarão, deixa eu pular aqui para o terceiro, no terceiro, os atos normativos primários. E aqui embaixo, os atos normativos secundários. Aqui, pessoal, são as leis. Inclusive, lei ordinária, lei delegada, lei complementar, inclusive os TIs, os tratados internacionais. Mas esse TI, ele é um tratado internacional que não versa, não versa sobre direitos humanos. Aqui nós temos as normas, ó, as normas abaixo, infraconstitucionais. E aqui, ou supra, acima. Supra legais, acima das leis, dos atos normativos primários. Aí agora a gente vai falar dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos. Galera, os TIs-DHs, posteriores à emenda 45 de 2004, que passaram pelo rito das emendas constitucionais, TI, DH, que passou pelo rito, terão força de norma constitucional. Igor, qual que é o rito? Ele passar nas duas casas, em 2 turnos, e ser aprovado por 3/5 dos votos. Se falar 60% dos votos, está certo também. Então, esse TIDH que passou pelo rito terá força de norma constitucional. Já os infraconstitucionais e os supralegais são os TIDHs anteriores à emenda, porque não tem como terem passado pelo rito, e também posteriores à emenda, que não passaram pelo rito. Então, aqui é o TIDH que não passou pelo rito, não teve o rito. Beleza? Com esse conhecimento, bora para as questões agora. Olha a primeira afirmativa. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados. Falou em TIDH? Falou. Que forem aprovados em cada casa do Congresso, ou seja, cada casa são as 2 casas. Em 2 turnos, por 3/5, show de bola, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, aqui o nosso primeiro item, ele é totalmente verdadeiro, beleza? 2, o item 2 aqui embaixo.
Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais que a Federativa do Brasil seja parte. Exatamente. Aqui nós temos, lá no artigo 5º, bem como no título 2 inteiro, um rol exemplificativo. Exemplificativo. É um rol que a gente chama de números abertos. Beleza? Aberto. Show de bola? Números cláusulos, fechado. Se é um rol fechado, números clausos. Aqui não, rol meramente exemplificativo. Nós temos direitos e garantias expressos em outros dispositivos na própria Constituição, em outros dispositivos legais, bem como em tratados e convenções internacionais. E, por último, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais precisam ser reguladas por lei ordinárias para ter aplicabilidade? Não, Nanina, não. O parágrafo final lá no final do artigo 5º, nos seus parágrafos, um deles vai dizer que as normas definidoras dos direitos fundamentais possuem aplicação imediata. Beleza? Elas possuem aplicação imediata. Não necessitam de uma outra lei. Imagina, você tem uma norma constitucional que ela precisa de uma norma infralegal ali para dar validade a ela? Não. Ali já se entende que os direitos fundamentais eles são de aplicação imediata. Então, eles já irradiam efeito desde a concepção ali da norma constitucional ou desde a implementação via emenda. Então, nós temos verdadeiro, verdadeiro e falso. Letra D é o nosso gabarito. Perfeito? Finalizamos mais uma aula, portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa, Hebreus 10:35. Não esqueçam também de deixar o seu like, se inscrever e, às vezes, a gente se pega pensando, né? Nossa, será que vai dar certo? Será que eu tenho condições? Né? Fica naquela medo, às vezes, de se lançar, de fazer um investimento, de dizer não para uma outra oportunidade, para se preparar e buscar algo maior. Não tenham medo, porque se vocês tiverem coragem e confiarem naquele que tudo pode, as coisas darão certo para vocês. Eu espero que essa aula tenha sido aqui enriquecedora para a sua preparação e que te leve ao seu objetivo final. Não esquece de comentar e não esquece de dar o feedback também. Se deu certo depois, marca o professor, fala, professor, obrigado, lembrei disso aqui na hora da prova, lembrei da sua explicação, obrigado, porque é isso que nos move, beleza? Não tem nada maior que pague, não tem nada melhor do que você receber esse feedback. Não tem dinheiro no mundo que pague isso, beleza? Eu me despeço de vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Força e honra, tamo junto, galera.